Entender a segunda lei da termodinâmica, né, ela não é fácil, né? Eu vou dizer para vocês, né? Mas é possível, né? E a segunda lei da termodinâmica, obviamente, como todas as leis, ela é fruto de uma observação da natureza, tá certo? Por exemplo, né? Uma das equações de Maxwell, né? É de que o fluxo do campo magnético, né, numa superfície fechada qualquer, é sempre igual a zero. Tá certo? Então você tem uma equação diferencial, né? Na verdade, uma equação integral, né? Que representa uma questão da natureza, que não encontrou-se, não se vê, não existe, a gente não sabe se existe um monopolo magnético. Tá certo? Então, na termodinâmica e em qualquer outra área da física, a gente faz a mesma coisa. A gente observa a natureza e vai tentar representar a natureza a partir do que nós observamos, né? Só que a termodinâmica ela tem uma peculiaridade, né? Uma situação um pouco mais complicada de você compreender, mas é possível, né? Tá aí a segunda lei da termodinâmica, né? Então, ó, o que é que a gente observa na realidade, na natureza? A gente observa o seguinte, a gente observa que a energia se conserva, né? A energia total se conserva sempre. Não tem esse negócio de, se tiver atrito, não importa, tem atrito, não tem atrito, a energia total do sistema qualquer físico, ela sempre se conserva. Beleza? A energia total sempre se conserva. Mas a gente percebe uma outra coisa, que mesmo que a energia total se conserve, a gente percebe que tem uma outra coisa que para descrever um determinado sistema, saber como é que ele vai evoluir, espontaneamente ou não, a gente precisa compreender essa outra coisa, né? Que é justamente o fato de não existir processos reversíveis. Na natureza, só existem processos irreversíveis. Tá certo? Então, foi pensando nisso, né, foi observando isso, que existem, né, dois enunciados que refletem a segunda lei da termodinâmica, que é para representar justamente esse fato que tem na natureza, né, de que se você jogar uma pedra de gelo numa piscina, o calor sai da piscina e vai para o gelo, não o contrário, espontaneamente. Tá certo? Então, visto isso, né, como é que a gente representa, né? A segunda lei da termodinâmica, ela vem representada através de dois enunciados, né? Os enunciados de Clausius e de Kelvin, né? Clausius foi logo direto, né? Ele observou, né, que assim, é impossível, né? É impossível você tirar calor, certo? De uma fonte fria e jogar numa fonte quente, sem nenhum outro efeito. Sem nenhum outro efeito, certo? Professor, que diabo é esse nenhum outro efeito? Assim, por exemplo, eu consigo tirar calor de uma sala fria e jogar para o ambiente que está mais quente. Mas eu preciso o quê? De um motor. Eu preciso de um agente externo, né? Tem um outro efeito, que é o refrigerador, na verdade, né? Tá certo? Então, assim, esse enunciado de Clausius, ele significa justamente a observação de que, espontaneamente, né, isso não vai ocorrer. O contrário ocorre, né? Por exemplo, se você naturalmente jogar café num copo e leite num copo, leite gelado e café quente, naturalmente vai sair calor do corpo quente para o corpo frio. Então existe uma direção para o fluxo de energia. Essa direção do fluxo de energia, ela é uma qualidade intrínseca da natureza e tem a ver com o aspecto intrínseco do processo
termodinâmico, né? Até estatístico, tá certo? Né? Quando você pega um corpo mais quente e junta com um corpo mais frio, o corpo mais quente, que tem suas moléculas mais agitadas, né? Elas colidem, né? Estatisticamente falando, com as moléculas da superfície do outro corpo, de modo que há transferência de energia cinética. Então vamos lá. Eu estava falando dos enunciados de Clausius e de Kelvin, né? E inicialmente do enunciado de Clausius, que é uma observação, é um enunciado que reflete diretamente o fato de que o calor sempre sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio espontaneamente, né? O contrário nunca vai acontecer se não tiver nenhum outro efeito, tá certo? Então, não existe máquina ou processo ou o que você faça que faz com que o calor saia do corpo frio para o corpo mais quente sem nenhum outro efeito. E quando esse enunciado é verdadeiro, né, você tem que entender que o processo, implicitamente, o processo tem que ser cíclico, certo? Eu vou falar quando eu falar do enunciado de Kelvin, né, o processo tem que ser cíclico, porque se o processo não for cíclico, significa o quê? Que tem um efeito aí, né? O gás está no estado, ele fez um processo, chegou no outro estado. Então, o outro efeito é o quê? É que ele está no outro estado. Então, ele tem que voltar para o mesmo estado para que não tenha nenhum outro efeito. Tá certo? Então, não existe processo cíclico ou uma máquina ou qualquer coisa que seja que faça com que o calor saia da fonte fria e vá para a fonte quente sem nenhum outro efeito. Né? Isso é o enunciado de Clausius. Tá certo? Já Kelvin, ele fez uma outra observação e o enunciado de Kelvin ele é um tanto mais interessante, certo? Ele observou o seguinte, ó, que é impossível, né? Aí onde entra também muita confusão sobre a questão da conservação da energia mecânica, essas coisas, do atrito que muita gente fala, né? Que eu estou sempre destacando aqui para a gente não cometer esse erro, né? Você pode falar isso como analogia, né? Mas vamos lá. Kelvin, ele disse o seguinte, ó, é impossível eu retirar calor de uma fonte qualquer, de um reservatório térmico, né? E converta integralmente em calor. É impossível. Sempre eu vou ter um calor residual indo para outra fonte fria, para outro lugar. Tá certo? Então, esses dois enunciados, eles são correspondentes. Tá certo? E por que eles são correspondentes? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês, né? Antes de falar de máquina de Carnot. Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos supor, né? Que isso aqui, ó, isso aqui é falso, né? Ó, é impossível. Isso aqui também é impossível, né? Eu estou fazendo um diagrama aqui, mas isso é para qualquer situação da natureza, do nosso cotidiano, tá certo? Se isso acontecer do lado de vocês, né? Vocês jogaram uma pedra de gelo numa piscina e a piscina ficar fria, pode ter certeza que o mundo está bem pertinho de acabar. Então vamos lá. Então isso aí é falso, mas vamos considerar que esse negócio seja verdadeiro, né? Ó, vamos considerar que isso aqui seja verdadeiro. Se isso for verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Certo? Por quê, professor? Porque vamos supor, né? Ó, eu pego o calor e tiro de uma fonte quente, né? E converto todo em trabalho, certo? Só que eu consigo, nós sabemos disso, né? Pelo experimento de Joule, do equivalente mecânico de calor, ou por qualquer experimento simples, né? Eu consigo converter trabalho em energia, né? Certo? Caloria em energia, né? Existe essa correspondência, né? Então eu consigo transformar trabalho em calor, né? Se eu atrito aqui, ó, se eu pego dois corpos e estou realizando aqui um trabalho, eu estou gerando calor, tá certo? Então eu posso pegar esse calor, já que eu estou gerando trabalho, eu posso pegar esse calor, né? E jogar na fonte quente, porque eu posso jogar em qualquer fonte, né? Então, ó, se isso aqui for verdade, isso aqui é verdade. Mas isso não é verdade. Então, logo, isso aqui também é impossível. Tá certo? Então,
Esses dois enunciados aí, eles são equivalentes, eles tratam da mesma coisa, mas o enunciado de Kelvin traz uma outra questão que está associada ao que eu disse que ia conversar mais um pouquinho com vocês, aos processos reversíveis e irreversíveis, né? Ó, o que realmente são esses processos reversíveis e irreversíveis, né? Ó, veja só, né? Esses processos irreversíveis, vamos falar dos processos irreversíveis, que são os que tem na natureza, eles estão totalmente ligados a apenas dois aspectos. Olha só, apenas dois aspectos. Eu estou me arriscando em estar falando isso aqui, mas eu vou dizer isso, apenas dois aspectos. Processos irreversíveis, aqui, ó, está ligado a apenas dois aspectos, certo? A condução de calor, condução espontânea de calor, certo? E a conversão de trabalho em calor, certo? Então, esses dois aspectos aqui, ó, são necessários, não, são suficientes, né? Qualquer um deles já é suficiente para dizer que aquele processo é irreversível. Por quê? Ó, vamos lá. Se eu pego um pedaço de madeira e atrito no chão, né? Eu vou falar de atrito, mas vai ser legal esse exemplo. Eu pego um pedaço de madeira e atrito no chão, certo? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma força e está tendo deslocamento, então está tendo realização de trabalho. E esse trabalho está sendo convertido em calor, né? Agora, eu consigo aquecer a superfície para fazer esse bloco se movimentar? Vocês conseguem fazer isso? Isso é possível? Não, não é possível. É impossível você pegar de qualquer lugar calor e e produzir trabalho. Ah, professor, mas tem usina térmica. Pois é, você consegue fazer um processo, né? Mas o calor que você tira de um lugar para realizar o trabalho útil, parte dele vai para uma fonte fria. Você não consegue completamente, tá certo? Então, ó, esse calor, esse aspecto que eu estou falando, né? O trabalho que produz um calor na forma de atrito, né? Daí surge a confusão da relação que grande parte, não digo a maioria, desculpe, né? Mas uma parte de professores de nível médio, de nível até fundamental, que vai tratar desse assunto, eu acho que não, fundamental não, né? Que peca, né? Que associa a ausência de atrito a processos reversíveis. E, de certa forma, até parece isso daí, né? Mas notem que é um aspecto termodinâmico, tá certo? O aspecto termodinâmico do trabalho, quando eu pego o trabalho e produzo calor, é impossível, é irreversível. Não dá para eu pegar esse calor que eu tirei, né? Que eu produzi através de trabalho, é impossível pegar esse calor e converter nessa forma em trabalho, né? Eu posso ter uma máquina, uma usina termoelétrica, fazer um escambau e conseguir converter calor em trabalho, né? Mas tem sempre um efeito associado a ele, né? Um calor que vai para outro lugar, tá certo? E esse calor que vai para outro lugar é justamente o calor que nós não conseguimos converter no trabalho mecânico. Tá certo? E o outro aspecto é da condução de calor, que é mais fácil, né? Que o calor ele sempre sai do corpo mais quente para o mais frio, e não acontece o contrário. Então, se você tem... Olha que interessante, né? Se você tem paredes adiabáticas, né? Aí você diz, não, professor, tem. Você coloca aqui uma parede adiabática, coloca um corpo lá quente, o ambiente tá frio, as paredes são adiabáticas, não tem condução de calor, certo? Mas se você vai fazer esse sistema termodinâmico evoluir no tempo, ou controlar a evolução dele, né? Se no meio desse processo, mesmo com paredes adiabáticas, tiver condução de calor, sair calor de uma fonte um pouco mais quente para uma fonte um pouco mais fria,
você já tem um processo irreversível. Daí a dificuldade de você conseguir fazer na prática, na realidade, qualquer processo termodinâmico que seja reversível. Entendido isso, pessoal? Tá claro isso? Então, ó, eu quero exemplificar aqui, né, ó, uma expansão isotérmica. Numa expansão isotérmica, alguém pode dizer, né, ó, na expansão isotérmica, certo? Ó, você não tem variação da energia interna, porque a temperatura não muda. Então, pela primeira lei, você está convertendo, né, justamente calor em trabalho, né? Só que existe um efeito associado a isso, que é o quê? Aumento do volume, né? Então, a gente está falando aqui justamente, né, como eu falei aqui, eu acho que em algum momento aqui, que eu estou pressupondo que esses processos são cíclicos. Por quê? Porque se ele não for cíclico, já tem um efeito associado a ele. Tá certo? Entendido, gente? Então, é importantíssimo a gente compreender, né, essa associação de processos reversíveis e irreversíveis, né, com o que acontece na realidade, com a natureza dos fenômenos termodinâmicos. Tá certo? E isso tudo tem a ver com entropia, né? E a gente vai falar já de entropia, tá certo? Aí, gente, né? Ainda falando de processos reversíveis e irreversíveis, né? Ó, nós acabamos de afirmar que não existe processos na natureza que sejam reversíveis, né? Exemplos e tal, é tudo idealizado, né? Só que existem várias máquinas, né? Certo? Que você pode pensar, né, e que busca essa reversibilidade, né? Então, ó, Carnot foi o cara que fez uma idealização. Qual é essa idealização, gente? Né, ó, com base nesses dois, né, condução de calor e de que não é possível, né, o processo é irreversível se você converte trabalho em calor, então só tem duas alternativas para que um processo cíclico seja reversível. Só tem duas alternativas. A primeira delas é que o processo tem que ser isotérmico. Certo? Um processo, ele tem que ser isotérmico, porque se a temperatura não muda, significa o quê? Que você tem um processo que não tem essa condução de calor. E, obviamente, não vai ter uma condução de calor espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Porque a temperatura é a mesma, né? E a outra possibilidade, né, é um processo adiabático. Um processo que é adiabático, ele não troca calor, né? Não troca calor com o meio externo, tá certo? Então, você também não tem outra possibilidade de você ter essa condução de calor aí, né, que produz a irreversibilidade de qualquer processo termodinâmico cíclico, né? Então não tem essa alternativa. Então Carnot imaginou um conjunto de processos envolvendo isotérmico e adiabático e que seja cíclico, né? Essa máquina aí é a máquina de Carnot, né? E é importante destacar, o Moisés faz isso bem direitinho, né? Ó, que esse processo isotérmico aqui, ele é um processo também idealizado, né? Porque como é que pode, né? Você tem um processo isotérmico, um sistema controlado aí, né? Mas que isotérmico, mas está trocando calor ou não está, né? Tá trocando calor, mas como é que você faz um negócio desse, né? Mantendo a temperatura e trocando calor, você tem que, primeiro, o processo tem que ser quase estático, ele tem que ser muito lento, tão lento quanto eu queira, tá certo? E para piorar, ele é uma idealização da seguinte maneira, né? Você está pensando aqui, ó, em pontos, né? Como se fosse espelhos do sistema. O seu sistema, você está pensando em vários sistemas aqui, ó, todos eles em banho térmico com um reservatório térmico a uma temperatura constante, certo? Mas é escroto, né? Ó? Vamos só pensar no seguinte, né? Ó? Digamos, é escroto por quê, professor? O senhor tá endoidando, professor. Vamos ver se não é escroto. Ó. Digamos que eu tenho aqui um reservatório térmico, um bicho gigante, com uma certa temperatura T1, certo? Uma certa temperatura T. Aí eu coloco
um outro corpo aqui em banho térmico. Então, ele está em equilíbrio aqui com a mesma temperatura T, né? Como é, meu amigo, me explique, pelo amor de Deus, como é que vai ter passagem de calor aqui, ó? Se eles estão na mesma temperatura? Como é que vai ter transferência de calor se eles estão na mesma temperatura? Porque eles estão em equilíbrio térmico, né? Na mesma temperatura, então não vai ter. Então é uma idealização do capeta, isso daí, né? Então vamos lá, então, professor, então como é que faz? Então você pega esse reservatório térmico e soma com uma temperatura infinitesimal dt, ó. Certo? Quando você soma com isso, dt é uma temperatura infinitesimal, mas T é uma temperatura, né? Finita, grande, de um reservatório térmico, e não vai mudar, é constante, né? Então você vai pensar agora no novo reservatório térmico, com temperatura T mais dt, né? Certo? Que é igual a T, né? Digamos assim, mas que essa quantidade infinitesimal de dt foi toda na forma de calor e foi entrando nesse cara aqui, né? Olha que negócio escroto, né? Eu sugiro vocês olharem o Moisés, ele fala bem direitinho disso daí, e é sensacional, tá certo? Então, ó, é um processo isotérmico irreversível. Esse processo isotérmico, na prática, não é um processo isotérmico qualquer, não é algo que a gente consiga fazer na prática, né? Tá certo? E o processo adiabático realmente também é hipotético no sentido de que você tem paredes adiabáticas que não permitem a troca de calor. E isso é muito difícil de fazer. Primeiro você tem que ter um isolante térmico perfeito e as paredes finas, né? Porque toda substância que existe na natureza tem capacidade térmica e vai absorver calor, né? Nem que seja um pouquinho, né? Então sempre vai existir um isolante térmico que, mesmo assim, permite a passagem de calor, tá certo? Então, é uma idealização, mas é uma máquina importante, né? Então, esse aqui é um processo cíclico e isotérmico, tá certo? No entanto, eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês, ó, né? Que eu falei aqui bem lá atrás, né? O seguinte, que essa trajetória aqui, ó, do ponto A para o ponto B, né? É uma trajetória contínua, né? Então, eu posso, por que eu não posso, matematicamente falando, dizer que a substância saiu do ponto A e foi para o ponto B nesse sentido, saiu do ponto B e foi para o ponto A nesse sentido? Eu posso fazer isso. Então, ó, matematicamente falando, qualquer trajetória no meu diagrama pressupõe que o processo é reversível, que ele não existe na natureza, é uma idealização, né? Mesmo um processo isobárico, ou seja lá, qualquer tipo de processo que você possa escrever aqui, qualquer função matemática diferenciável, contínua, né? Pressupõe que a termodinâmica que eu estou fazendo aqui é de um processo reversível, certo, gente? Mas, professor, então isso é possível? É. E, no ideal, ele é somente por conta da máquina de Carnot. Olha que legal, olha que lindo, né? Então, você tem uma máquina de Carnot, né, um processo cíclico, que você leva o processo de um estado A para um estado B, né, ó, certo? Para o mesmo ponto, certo? Então, você pode pegar qualquer processo termodinâmico, aquele lá da figura, certo? Cadê? Vou pegar ele aqui, vou copiar. Um processo qualquer. Então, eu posso pegar um processo qualquer, ó, né? E operar essa máquina que tá produzindo esse processo termodinâmico de modo que ele seja reversível em toda a sua trajetória. Professor, como é que faz isso? Opa! Como é que você faz isso? Usando a máquina de Carnot, né? Então, se eu tenho um processo que ele é reversível, irreversível, ele só vai num caminho, né? Ele só vai no caminho de ida, digamos, ele só vai no caminho de ida, certo? Mas ele não volta. Como é que eu volto? Eu uso um processo reversível, esses processos aí da máquina de Carnot. E eu vou indo e voltando, trabalhando
coletivamente com uma máquina irreversível junto com a máquina de Carnot. Observe que isso daí é uma viagem, né? Eu estou idealizando, né? Mas é isso mesmo que a gente está fazendo, né? É justamente a idealização. Então, agora, partindo desse pressuposto, né? A gente pode, sim, né? Tendo uma função de estado, como a energia interna, ou qualquer outra função de estado, eu posso estudar meu sistema aqui tranquilamente, como se o processo fosse reversível, todos os processos do meu diagrama, todos os desenhos que eu faço, processos reversíveis, né? Todo processo reversível tem que ser quase estático, mas o contrário nem sempre é verdadeiro, né? Porque se você tiver um processo quase estático, lento, mas que tenha, né? Troca de calor espontânea, condução de calor, ou mesmo, né? Conversão de trabalho em calor, você inclui aí a irreversibilidade do processo, né? Então, nesse sentido, voltando aqui, né? A gente sempre consegue encontrar qualquer curva, qualquer trajetória integrável, diferenciável e tal, usando a máquina de Carnot, tá certo? Usando a máquina de Carnot. Então, nós resolvemos o problema da termodinâmica. Não foi eu que resolvi, né? Resolveram, né? E resolveram de uma forma belíssima, linda, né? Olha que interessante, gente. Isso é muito interessante. É muito massa. Tá certo? Então, vamos lá.